Vina e Paulo Carneiro eram amigos antes daquela treta em 2020 pela Copa do Brasil, no jogo entre Vitória e Ceará, e vocês lembram muito bem que o Paulo Carneiro chamou o Vina de vagabundo. Calma aí, não. Tem alguém falando comigo. Tem alguém falando comigo aqui. Aqui se apanha. Você sabe que aqui se apanha. Comigo a história é outra. Vergonha, Você não sabe disso? Tô fazendo o quê, rapaz? Tô fazendo o quê, rapaz? Me dou porrada. Vem então. Que história é essa? Vina era amigo do Paulo Carneiro antes de tudo isso? Vem comigo que eu vou contar essa história todinha aqui nesse vídeo. Cuida, menino! Fala, torcedor alvinegro e torcedor de outros clubes também que estão chegando por aqui para ouvir essa história dessa treta que rolou entre o Vina e o Paulo Carneiro, né? O Vina que jogou pelo Bahia, Paulo Carneiro até então presidente do Vitória. Naquela época rolou uma treta que pra gente que somos, né, que era torcedor do Ceará, e complica, Klaus. Somos torcedor do Ceará, a gente ficou um pouco surpreso com a maneira como o Paulo Carneiro foi até o Vina no intervalo do jogo e o intimidou, chamou palavras de ordem. O Vina não conseguiu dar entrevista no intervalo do jogo, ele tinha sido escolhido para dar entrevista, mas não conseguiu, o clima ficou ali pesado. O Paulo Carneiro quis partir para cima do Vina, enfim, uma confusão rolou no intervalo do jogo. O Vina foi para o vestiário, não deu entrevista, e aquela história repercutiu muito em 2020. Mas não foi ali que a história começou. Naquela época, já vinha alguns fatos sendo alimentados para que aquela treta acontecesse. E essa treta não começou no Bavi, na final do estadual, em que a gente sabe que o Vina fez a dancinha e provocou, o Fernando Miguel foi para cima do Vina, o Canu deu um soco no Vina, enfim, uma grande confusão que gerou a tal da polêmica da fuga das galinhas, né? Porque o Vitória, que era treinado inclusive pelo Mancini, até então, recentemente treinador do Ceará, dizem, né, que ele ordenou que os jogadores do Vitória provocassem expulsões em seguida para o jogo encerrar e, sei lá, ser remarcado, sei lá, ser cancelado, né? Enfim, uma grande polêmica, uma grande treta rolou naquele jogo, mas o fato é que essa treta não é de hoje e, pelo que tudo indica, ou o que eu imaginei, eles podiam até ter sido amigos em outros momentos ali, porque o Paulo Carneiro, para quem não sabe, Paulo Carneiro era diretor de futebol do Atlético Paranaense, tá? E na época em que ele era diretor do Atlético Paranaense, ele tinha ali o Vina no elenco do Atlético. E essa história ele conta no Zona Mista, que é um podcast dos nossos amigos lá de Salvador, Matheus Barbaço, do Vitor Torres, enfim, da galera lá de Salvador que se juntou para falar de futebol, independente das cores, das crenças de futebol que cada um leva. Tem torcedor do Vitória, tem torcedor do Bahia. Muito legal o podcast. E o Paulo Carneiro deu uma entrevista lá extremamente polêmica. E é muito engraçado como esses personagens do futebol, e o Paulo Carneiro é um cara que tem um legado no futebol, que é um Eurico Miranda no Nordeste, né? Ele basicamente tem um passado de muitas conquistas, muitas glórias, revelou muitos jogadores, captou muitos jogadores importantes do futebol brasileiro, mas o tempo passa para todo mundo. Eu acho que muitas das vezes esses ciclos são encerrados de uma maneira infeliz, porque talvez o dirigente ele não consiga perceber a hora de parar, a hora de que o momento dele encerrou e ele tem que seguir em frente e buscar outros caminhos. Só que a gente sabe também que o futebol ele traz holofote, ele traz bajulação, ele traz muita vaidade e muita gente não sabe lidar com isso, né? Porque imagina você assumir um cargo ali de presidente do Vitória, um Vitória que foi vice-campeão brasileiro, que teve diversos jogadores na seleção pentacampeão. Paulo Carneiro era daquela época, revelou vários jogadores e essa vaidade ele trouxe, né, com ele ao longo desses anos dentro do Vitória, e hoje em dia ele não consegue mais entender esse meio atual. A gente vê até que ele é uma figura que conhece muito de futebol, mas que ao mesmo tempo essa figura dele, hoje ela, digamos que seja meio que proibitiva para os moldes que o futebol se tornou, e não foram as pessoas, não foi como a galera costuma falar, turma da lacração, não. O futebol ele subiu um patamar de profissionalização que ele não permite tanto assim que figuras como Paulo e outros que tiveram consigam ter o mesmo sucesso de antes, né? As coisas mudam, o futebol muda, as pessoas mudam, o mundo muda, e aí, por esse caminho, ficou um grande legado histórico do Paulo Carneiro, que é inestimável, é inesquecível, né? A gente não pode negar isso. Queria ele como diretor do Ceará, só se fosse lá na década de 90 mesmo, porque naquela época, para aquela época, ele funcionava. Para hoje em dia, pelo amor de Deus,
não dá certo em lugar nenhum. Mas, enfim, não é sobre isso. Vamos ouvir aqui ele falando sobre o Vina no podcast lá do Zona Mista. Vamos dar uma olhadinha. Espera aqui, peço licenças aqui aos nossos amigos para a gente rodar esse trechinho dele falando sobre o Vina e saber se eles eram amigos ou não. Eram amigos na época do Atlético Paranaense? O que foi que rolou? Vamos ouvir aqui junto com vocês. Cuida. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Também é um fato que, quando você saiu do Atlético, Vina e Walter também foram afastados juntos no mesmo momento. Não sei se é algum problema que Essa é uma boa pergunta. Eu vou responder. Veio antes e tal. Eu não queria responder, não, mas vou. O Atlético estava num nível muito bom no Campeonato Brasileiro. Muito bom. Nós montamos um time que voava no Campeonato Brasileiro. E Vina era titular, como o Walter. Walter é magro. No Porto. Comigo, se ele ficava magro, ele não jogava. E o time estava muito ajustado, né? Tinha Nicão, muito mais novo, né? 8 anos mais novo. E estava o time funcionando. Eu levei Thiago Heleno para lá, que está lá até hoje, o ídolo. Otávio estava lá? Capitão. Otávio eu lancei. Lá não, eu lancei. O seu treinador era Cristóvão, né? Mineiro? Era Cristóvão? Não, Não era era não? Paulo Atuário, ao nível do treinador. E a dupla de meio de campo era de garoto. Otávio, que nós vendemos para o Bordeaux, e qual é o nome dele, que eu vendi para o Zenit? Hernani. Olha a quantidade de jogadores que ele revelou, galera. Vendo até pro Corinthians aí. É mesmo? É. O Paulo tá soltando só as exclusivas hoje, pai. Repórter Paulo Carneiro. Pode estar vindo. Sim. Porque eu sei, muita gente me liga, né? Eu fico sabendo, não estou interessado no todo o futebol. Mas aí teve um momento que eu vi o Atlético resolveu desmontar esse time. Tá brigando entre os 6. Resolveu desmontar um direito do presidente. Eu fui embora. Simples assim. É resultado de momento? Decisão. Mas e o Vina? Você teve problema com o Vina? O Vina é um problema de comportamento dele. Lá no Atlético já? Lá. Eu fui pegar ele. Ih, Um dia saindo do campo, do estádio, quem treinava lá uma vez por semana, a vez do estádio. Eu peguei ele com um copo de uísque na internet. Senhora. Quando ele fala sobre internet aí, eu acho que é bom, só pra galera entender, eu acho que o Vina devia estar fazendo alguma coisa no computador, aqueles jogos que ele costuma jogar em casa e tudo mais. Pode ter sido isso, né? Tô só querendo entender aqui como é que o Paulo Carneiro pegou na internet. Qual a lógica disso? Eu acho que a lógica é essa. Ele deve ter visto alguma coisa nas redes sociais do Vina, que tinha bebida, tinha drink ali, alguma coisa, e ele acabou ficando chateado, né? E aí a treta rolou. Mas vocês percebem que eles tinham uma relação lá no Atlético Paranaense que não era uma relação de hostil entre os dois, né? Também não precisavam ser amigos, mas enfim, vamos seguir aqui. Apesar dele é meu amigo e irmão, é até hoje. Por causa dessa relação eu fiquei amigo. Amigo mesmo. Minha mulher sabe quem é Israel. Eu me lembro que eu saltei do carro, abri a porta do carro e fui pra cima dele na porta do estádio. Não chegou a acontecer nada, mas teve um entrevero. Chama entrevero isso, né? E eu fiquei com aquilo. Então isso pesou no Vitória e Ceará? Sim. Aí quando eu vi ele naquela palhaçada, eu dei aquela... Não, mas também porque ele também, quando ele tava no Bahia, ele ficou sacaneando o Vitória. Isso, aquele dia que ele ficou com aquela palhaçada na torcida do Vitória lá, que ninguém fez nada nele, tinha que apanhar ali. Eita! Ali tinha que apanhar, ele não entrava no vestiário ali comigo, se eu fosse me do Vitória, ele tomava uma surra ali. Ali eu tinha que poder, a segurança pegava ele ali. Eu não ia mais apanhar de ninguém, nem apanhar. Mas ele ia bater, nem apanhar. Hoje pra esse menino, como era aqueles camarotes do Bavi. Maracajá, eu quero 2 camarotes. Não vou dar! Todo um, eu quero 2, por isso ele tá no meio do ano. Não, aí eu botava o microfone com o hino do Vitória em cima do... Quando ele entrava, eu apertava o microfone do meu camarote lá. De um lado... Pulava torcedor do Bahia dirigindo pra tudo quanto era lado. De um lado, Paulo Maracajá. Cara, vocês viram aí como era essa treta, né? Vocês viram que a treta, ela não começou, basicamente, lá no Bavi. O Bavi já foi consequência, né? A provocação que existia de entreveiro, ele até falou dessa palavra, entreveiro, foi no Atlético Paranaense, quando o Paulo Carneiro era diretor do Atlético e o Vina era jogador do Atlético naquela época. Tinha até o Valtinho, aquele Valtinho mais rechonchudo e tal, mas na época ele estava muito bem no Atlético Paranaense, estava em forma, fazendo muitos gols. E o Vina, ele causou esse problema extracampo. E assim, o Vina, eu acho que sabe também que ele tinha um passado de um cara talentoso, né, por onde passou, mas que
extracampo ele tinha alguns problemas, que ele era um cara mais complicado e tudo mais, e isso acabou causando aí esse entreveiro, essa confusão que foi se arrastando e culminou não só com o jogo entre o Ceará e o Vitória, que naquele jogo o Ceará estava perdendo e foi para o intervalo perdendo, né? Olha a importância de você ter uma noção do que tem que ser feito como diretor, presidente de um clube de futebol. Naquele momento, o Ceará foi para o intervalo perdendo de 2-1 para o Vitória. E aquele jogo terminou 4-3 para o Ceará, né? O Ceará venceu aquele jogo. E essa confusão toda certamente chegou nos vestiários, chegou em todo mundo, do que trouxe para si um clima de tensão muito maior. Provocou o Vina, que entrou mais no jogo, né? Eu acho que ele até marcou gol naquele dia. Provocou os jogadores do Ceará, porque os jogadores do Ceará vão se sentir ofendidos porque o cara atacou um jogador do seu grupo. E o Vitória ficou naquela, sabe, meio perdido por ali. Então, o Ceará acabou vencendo o jogo, os jogadores do Vitória perderam a cabeça, foram expulsos. Enfim, acho que o Paulo Carneiro contribuiu também na classificação do Ceará naquela noite. Fica aqui meu registro de muito obrigado, Paulo Carneiro, por ser um cara extremamente cabeça quente, explosivo. E ele até falou, tipo, se eu fosse o presidente do Vitória naquela final, o Vina não saía sem ter levado uma porrada. Isso não é engraçado porque já passou. Mas é óbvio que isso é inadmissível, é um absurdo um diretor, um dirigente falar um negócio desse dentro do ambiente do futebol. Como o Paulo Carneiro está à parte, tudo bem, virou folclore, vira engraçado, e realmente é engraçado ele contando essa história, mas é proibitivo, né, esse tipo de comportamento, e a gente sabe disso, dentro do cerne do futebol atual, né? Então, tinha essa treta não começou no Bavi, entre Paulo Carneiro e Vina, veio lá de trás, e eles eram quase amigos ali, hein? Porque o Paulo Carneiro falou que era muito amigo do empresário do Vina. Então, enfim, histórias do futebol que envolviam o Ceará, né? Desaguaram lá naquele dia do jogo entre Vitória e Ceará na Copa do Brasil, e que foi trazido aí com muito cuidado, muito esmero aí pela galera do Zona Mista, que fez um conteúdo muito legal, inclusive era uma live do Paulo Carneiro, esse vídeo, mas o Paulo Carneiro falou tantas coisas proibitivas, digamos assim, e ele não percebeu que era ao vivo, que a galera teve que tirar do ar a live e tá soltando cortes dessa entrevista lá no Zona Mista. Então fica até o convite para a galera que está nesse vídeo aqui da gente, se inscrevam no Zona Mista, que é sensacional, um conteúdo muito massa, uma ideia fantástica da galera de Salvador, que se juntou lá para falar de futebol em geral, né, do futebol nordestino. Então, um abraço para a galera do Zona Mista, para os meninos que estão fazendo esse conteúdo maneiro. Fica aqui também o convite para a galera do BPR se inscrever lá no Zona Mista, que é da galera que vocês já conhecem, do Sou Mais Bahia, de outros canais de produção de conteúdo lá de Salvador. Se engajem também no Zona Mista, beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo aqui era justamente sobre essa treta, Paulo Carneiro e Vina. E tá feito, meu irmão. Obrigado demais a todo mundo que colou. Você tá do lado de quem nessa treta? Diga aí no chat. O certo é o Vina, o certo é o Paulo Carneiro, eu dei um dos dois, né? Eu acho que os dois têm culpa no cartório, a confusão foi feita e é isso. Mas beleza, galera. Obrigado demais a todo mundo que colou. Tamo junto. Bora, mozão! E bora por acha. Valeu!